Esta será nossa segunda aula sobre associações de resistores. Nesta aula abordaremos a configuração onde os resistores se encontram em paralelo. Dois ou mais resistores se encontram associados a paralelos quando estão submetidos à mesma diferença de potencial. Em instalações elétricas residenciais, as lâmpadas e os aparelhos elétricos que se encontram ligados estão todos associados em paralelo, ou seja, todos estão em um circuito no qual estão submetidos à mesma diferença de potencial. A vantagem desse tipo de associação é que se um dos equipamentos queima, os demais continuam funcionando normalmente, pois a corrente elétrica só é interrompida no equipamento queimado. Agora, vamos calcular a resistência equivalente utilizando a primeira lei de Ohm, ou seja, vamos calcular o resistor equivalente a um número n de resistores que se encontram em paralelo. Neste caso, vamos calcular a resistência equivalente para 3 resistores em paralelo. E no resistor 1, passo uma corrente que é dada pela diferença de potencial entre A e B, lembrando que todos eles se encontram submetidos à mesma diferença de potencial. Então, a corrente que passa no resistor 1 é dada pela diferença de potencial existente no circuito, dividida pela resistência desse resistor. De modo análogo para os resistores 2 e 3. A diferença de potencial, lembrando que todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, dividido pela resistência no resistor 2 e, no caso do resistor 3, a corrente que passa por ele é dada pela diferença de potencial dividida pela resistência do resistor 3. Sabemos que a corrente total do circuito é dada pela soma das correntes que passam pelos 3 resistores. Dessa forma, podemos somar I1, I2 e I3 de modo que obtenhamos então a corrente que passa por todo o circuito. Assim, podemos passar VA menos VB, onde eles são a diferença de potencial no circuito, podemos colocá-lo em evidência, pois como podemos ver, VA menos VB está multiplicando todas as correntes. Em I1, I2 e I3 temos VA menos VB, de modo que podemos colocá-lo então em evidência. Então fica VA menos VB vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, onde R1, R2 e R3 são as resistências dos resistores 1, 2 e 3 respectivamente. O resistor equivalente a essa associação é um resistor que quando submetido à mesma DDP é percorrido pela mesma corrente total I que calculamos aqui no quadro anterior, onde a corrente I é dada por VA menos VB vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, a corrente total é igual à diferença de potencial existente no circuito dividido por R, onde esse R aqui nada mais é do que a resistência equivalente do circuito. Podemos ver então 1 sobre R, onde R é a resistência equivalente, ou seja, é a resistência do resistor equivalente a esses três aqui que se encontram em paralelo. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. De modo que então podemos ver que 1 sobre R, onde R é a resistência equivalente, esse valor então é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante para um número N de resistores ligados em paralelo. Além disso, a corrente total que passa pelo circuito nada mais é do que a soma das correntes que passam por cada um dos resistores.